dia 18 de agosto de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Governo Federal lança Estratégia Nacional de Economia de Impacto. O objetivo é promover atividades que equilibrem resultados financeiros e soluções para questões sociais e ambientais. Sebrae vai dar prêmio de boas práticas aos municípios que incentivem negócios. E vamos conhecer uma rede de churrascarias, onde a carne é consumida no espetinho. O negócio começou no Nordeste e chegou ao Centro-Oeste do país. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Os negócios de impacto serão estimulados. Foi publicado nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, o decreto que estabelece o Enimpacto, Estratégia Nacional de Economia de Impacto para promover atividades que busquem o equilíbrio entre os resultados financeiros e as soluções para problemas sociais e ambientais. A ideia é estimular empreendimentos com efeitos positivos para a regeneração, restauração e renovação dos recursos naturais. E a estratégia do Enimpacto é impulsionar também a inclusão de comunidades para tornar o sistema econômico mais equitativo. Entre os objetivos estão a ampliação de oferta de capital, o aumento da quantidade de negócios de impacto e a promoção da articulação entre estados e municípios. As ações previstas focam em fundos de impacto, cursos de capacitação, programas de aceleração de startups, programas universitários e legislações para o setor. E o Sebrae vai premiar boas práticas na administração pública dos municípios brasileiros que ajudem no ambiente de negócios. É o prêmio Prefeitura Empreendedora, que chega à 12ª edição. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. A iniciativa reconhece o trabalho dos gestores municipais na criação de um ambiente favorável para os pequenos negócios. Nesta edição, os candidatos serão homenageados em 10 categorias: simplificação e fomento ao empreendedorismo, sala do empreendedor, compras governamentais, empreendedorismo na escola, inclusão produtiva, turismo e identidade territorial, sustentabilidade e meio ambiente, empreendedorismo rural, cidade empreendedora e governança territorial. O anúncio oficial da 12ª edição do concurso foi feito durante o evento Transformar Juntos, em Brasília, no início deste mês. Durante o evento, um dos homenageados foi o prefeito de Niterói, município vencedor na categoria Cidade Empreendedora da região Sudeste, em 2022. Olha, é uma premiação muito importante, né? Uma premiação em escala nacional, que eu acho que dá reconhecimento, né, às políticas públicas da cidade, né, todo o esforço da equipe da Prefeitura de Niterói, né, faz com que as experiências, muitas delas inovadoras, de Niterói possam ser compartilhadas, né, com outras cidades do país, né, e isso motiva muito, né, as nossas equipes, faz com que o cidadão niteroense fique ainda mais orgulhoso da sua cidade. E isso eu acho que é uma forma, né, da gente estimular as políticas públicas municipais, que é muito importante, é necessário que se faça isso no nosso país. 20 startups foram escolhidas para participar da competição de pitches no Camaico de São Paulo. O evento cria conexões no ecossistema de inovação e será realizado na próxima terça-feira, dia 22 de agosto. E os vencedores ganharão uma experiência exclusiva de design sprint e terão a chance de desenvolver aí uma prova de conceito guiada pelos parceiros corporativos do Fundo de Investimento. A promoção é da Camai Ventures, Fundo Regional Multicorporativo. E sobre o assunto, nós conversamos agora ao vivo com Humberto Matsuda. Humberto, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo ótimo. Humberto, como é que surgiu aí essa ideia desse projeto?
Esse projeto surgiu com uma oportunidade que a gente identificou no mercado, de aproximar startups do ambiente corporativo. Ou seja, há muitos anos a gente tem exemplos no Silicon Valley, no mundo inteiro, de startups de sucesso que criaram soluções incríveis, trouxeram inovações para a sociedade. E já há algum tempo as corporações vêm ficando de olho cada vez mais, tentando, de alguma forma, participar, se envolver nesse ecossistema. Então, a forma mais eficiente que existe hoje para essas corporações se envolverem, se relacionarem com essas startups, é através desse movimento de investimento, né? Muitas corporações hoje possuem seus próprios fundos, mas uma forma eficiente de diminuir esse risco e facilitar ainda mais essa interação é criando um fundo multicorporativo, ou seja, ao invés de uma única corporação tomar esse risco, a gente dividir essa oportunidade com várias corporações e, portanto, ter não só mais capital, mais startups se relacionando, mas também, ao mesmo tempo, reduzindo o risco de uma startup ter um perfil menos adequado ou não ter exatamente o que a corporação está procurando. Então, ao trazer essas corporações de maneira coletiva, a gente consegue ajudá-las a alavancar esses negócios de maneira mais fácil, ou seja, reduzir o risco dessas startups darem errado, trabalhando com várias corporações ao mesmo tempo, e também disponibilizar mais recursos para cada startup do que cada corporação individualmente. Com certeza, né, Humberto? Essas corporações selecionadas, essas startups, também uma excelente oportunidade, principalmente para os pequenos, né? Sem dúvida. Existe sempre em qualquer mercado uma dificuldade de uma pequena empresa começar a acessar grandes clientes, grandes empresas, e esses fundos que atuam aproximando, né, as corporações das startups, fazem com que essa aproximação seja mais tranquila, mais acessível, muito mais, inclusive protegendo as startups de eventuais abusos ou dificuldades operacionais que grandes empresas podem impor, né, como burocracia, departamentos de compras complexos, etc. Então, a gente costuma fazer esses movimentos, como vocês vão ver na semana que vem, do Kamai Code, para ajudar as startups a conversarem com as corporações numa linguagem que as corporações entendem. Essas POCs, esses testes de conceito que a gente promove, servem em última análise não só para a corporação conhecer a startup antes de investir, mas também para as startups aprenderem um pouco mais sobre a corporação antes de oferecerem algum tipo de serviço ou produto. Falando um pouquinho agora da competição, como é que foi esse processo de seleção dessas startups? A gente tem dentro desse processo um editalzinho que a gente anuncia com antecedência. As startups se inscrevem no nosso site, contam para a gente um pouquinho da trajetória dos empreendedores, das soluções, e aí a gente tem uma banca especializada que conhece as corporações profundamente para selecionar a dedo quais são as startups que têm as melhores soluções, tanto do ponto de vista dos problemas mais urgentes, como os mais importantes que as corporações querem resolver. E aí, essa relação com as startups, ela vai evoluindo ao longo do tempo, a gente faz uma primeira conversa, ouve um primeiro pitch, ajusta, conhece o produto, conhece a solução, e devagarzinho a gente vai criando um ranking. No final desse processo, a gente tem uma lista de startups que a gente seleciona para se apresentarem no evento, e os executivos das corporações presentes no evento vão selecionar as startups que de fato vão entrar nesse relacionamento, fazer uma prova de conceito, um teste, um primeiro trabalho. Até porque, né, Alberto, a gente sabe da dificuldade, principalmente dos pequenos negócios, né, dos pequenos empreendedores, em levarem adiante uma ideia, um projeto, né? Para quem pensa em abrir uma startup, a gente sabe da dificuldade que é tirar aquela ideia inovadora, na maioria das vezes, criativa, do papel, né? Parece tranquilo quando a gente olha as startups que deram certo, mas esse processo de tirar do papel, de sair do chão, é um processo difícil, né? Muitas pessoas argumentam que, comparando com há 10, 15, 20 anos atrás, é muito mais barato. Sem dúvida nenhuma, os custos necessários para você estruturar uma empresa hoje em dia reduziram muito, com internet, outras tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, o mundo ficou muito mais complexo. A possibilidade de ter uma ideia que seja realmente inovadora, genial, num mundo com tantas ideias, tanta tecnologia, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, fica cada vez mais difícil, né? E as relações de consumo de fornecedores com a sociedade, com os clientes,
também vão ficando cada vez mais complexas. Então, conseguir ter uma ideia, desenvolver essa ideia, encaixar no mundo de hoje, sem dúvida nenhuma, não é fácil. Verdade. Humberto, eu quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo e falar que esse evento vai ser uma excelente oportunidade, principalmente para as pequenas startups, né? Uma competição aí que será, claro, competitiva, mas também uma oportunidade para todos esses empreendedores. Humberto, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigado. Mudando de assunto, agora vamos falar do programa Up Digital, que abriu turmas para empreendedoras, para as mulheres empreendedoras. A iniciativa do Sebrae orienta empresas comandadas por elas, pelas mulheres, no universo do e-commerce e das redes sociais. Podem se candidatar as participantes do Prêmio Mulher de Negócios e de outras ações vinculadas ao programa Sebrae Delas. A jornada é de 15 dias, com aulas ao vivo e vagas limitadas. E para se inscrever, é só acessar o site que aparece aí na sua tela. Vamos conferir agora as principais feiras e exposições ligadas ao empreendedorismo do mês de agosto. De 16 a 18 de agosto ocorre a Pet South America em São Paulo. Também em São Paulo, no Transamérica Expo Center, ocorre a IRSA Fitness Brasil 2023, entre os dias 16 e 19 de agosto. Em Brasília, entre 16 e 18 de agosto, ocorre a Arena Noivas, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. No dia seguinte, na capital federal, será a vez de começar a Beer Week. O evento vai de 17 a 20 de agosto no Casa Parque. Nos dias 22 e 23 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo, ocorre a The Brasil Conference. Também na capital paulista, entre os dias 22 e 24 de agosto, vai ocorrer a FITEC, Feira Internacional de Tecnologia e Soluções Ambientais, no São Paulo Expo. Nos mesmos dias e no mesmo local, vão ocorrer a Car Wash Expo e a Lavitec, que tem como foco o mercado de lavanderias. De 22 a 24 de agosto, em Joinville, vai ocorrer a Logistic. Em Florianópolis, entre 23 e 25 de agosto, tem o Startup Summit, organizado pelo Sebrae Startups. Nos dias 23 e 24 de agosto, tem o Digitox Expo 23, em São Paulo. No interior do estado, em Olambra, começa no dia 25 de agosto e vai até 24 de setembro, a 40ª edição da Expo Flora. E no próximo bloco, o IBGE registra queda no preço dos alimentos, com destaque para o leite longa-vida. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. A queda no preço dos alimentos está ajudando a segurar a inflação. Na lista, produtos essenciais, como feijão, carne e leite, que teve uma queda de 24%. O carrinho da Rosemary está mais cheio e ela já notou que muitos alimentos estão mais baratos. Tem coisa mais barata, azeite, banana, alguma coisa de carne também. O IBGE confirma, os preços dos alimentos e bebidas caíram quase 0,5% em julho, queda puxada pela alimentação em casa, que ficou 0,72% mais barata no mês passado. O que nós temos em 2023 já é uma reversão, sobretudo nos preços agrícolas, desse movimento que foi um movimento de pressão derivado da pandemia e dos conflitos na Europa. Alguns destaques são produtos bem tradicionais na mesa dos brasileiros. Em 12 meses, o feijão carioca, por exemplo, recuou 12%. As carnes e o frango em pedaços também ficaram mais baratos. Mas a grande estrela é o leite longa-vida. O preço caiu 24% desde julho de 2022. Uma tendência não ocorrendo nenhum fator atípico, né? Nós devemos ter um ano de 2023 com preços médios menores do que 2022, tanto no leite quanto derivados. Vamos falar agora das vendas nas plataformas digitais.
Os dados do e-commerce no Brasil em 2023 são animadores e colocam o país entre os maiores players deste mercado para os próximos anos. Esse já era um mercado em expansão antes mesmo da pandemia, mas ganhou ainda mais espaço depois do lockdown. E sobre o crescimento das vendas nos primeiros 5 meses do ano, eu converso agora ao vivo com o Fernando Baialuna, ele que é diretor de consultoria e varejo da GfK. Fernando, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigado, bom dia, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Fernando, por que o marketplace tem crescido tanto no Brasil? O marketplace se tornou uma alternativa para a expansão de negócios dos pequenos e médios varejistas. E, principalmente depois da pandemia, com o crescimento das ações dos grandes varejos para oferecer oportunidades para pequenos e médios, o marketplace ganhou um espaço muito mais destacado para oferecer mais produtos e mais possibilidades para os consumidores. O levantamento feito por vocês, Fernando, revela aí que as vendas, em marketplaces aumentaram 3% apenas nos 5 primeiros meses deste ano. Qual é o impacto desse movimento, principalmente para os pequenos negócios? Para os pequenos negócios, é uma grande oportunidade, porque o marketplace, nas grandes plataformas varejistas, traz a possibilidade desses pequenos empreendedores alcançarem um público mais amplo de potenciais clientes em distâncias maiores do que a própria vizinhança. Então, é uma grande oportunidade para que a gente possa ter um sortimento de produtos maior e para que esses pequenos empreendedores alcancem outros potenciais clientes. Fernando, alguns empreendedores eles acabam questionando um pouco, não é nem questionando, mas se preocupando um pouco com a questão da segurança. Quais as vantagens desse empreendedor ter o marketplace como um grande aliado? O marketplace, ele, ao longo dos anos, ele aprimorou, a experiência de serviço tanto para o pequeno empreendedor como para o consumidor. Então, existe uma série de garantias e lastros para que ele faça a venda e receba de maneira adequada. Assim como porque para o consumidor também, ele paga por um produto, mas existe uma garantia de que esse pagamento será efetuado à medida em que ele tenha a certeza que o produto está correto e ele recebeu o produto em casa. Então, é um espaço seguro para você se negociar e fazer boas ofertas. Como é que você enxerga aí, Fernando, o e-commerce, o marketplace no futuro próximo? Eu digo sempre para pequenos empreendedores, varejistas e todos os portes para a indústria, que o grande desafio é a aproximação. Então, varejo e indústria devem conversar de maneira ativa para que eles possam fazer a melhor oferta para o consumidor. O marketplace tem um papel fundamental de integração, de democratização do espaço online para a inclusão dos pequenos empreendedores. E para eles a grande oportunidade é negociar e aprender como utilizar o marketplace para alcançar maiores oportunidades de negócio. E é um trabalho contínuo feito por varejo e indústria que vem amadurecendo, tanto é que o marketplace recentemente vem crescendo e eu creio que isso é uma resposta desse melhor entendimento da oportunidade por parte dos grandes varejistas que oferecem espaço, para os pequenos varejistas que também entendem que esse espaço é um espaço atrativo para ampliar as vendas. E acaba sendo, Fernando, uma ferramenta que contribui em todos os segmentos de mercado, Exatamente. Historicamente, o marketplace no Brasil, o e-commerce em geral, eu diria, ele trazia produtos de maior valor agregado, um ticket médio mais alto. E agora, mais recentemente, depois da pandemia, como você muito bem falou, o consumidor aprendeu a pesquisar no online. Então, ele busca no marketplace, por exemplo, itens que talvez não estejam ofertados no e-commerce, nas grandes plataformas, nos grandes varejos. Então, há uma grande oportunidade aí de ampliação de sortimento para oferecer itens específicos e o consumidor entendeu isso. E para os pequenos empreendedores, essa é uma janela interessante para ampliar as vendas, E falando dessa relação de consumo, Fernando, a gente sabe que tem consumidor, tem cliente aí que acaba pesquisando no online e depois vai na loja fisicamente e faz o caminho inverso também, até se decidir na compra final, Isso é um ponto muito importante, um comentário muito interessante. Nós, brasileiros, pesquisamos, em média, mais do que 2 horas e 30, depende do produto, falando uma média. E isso são números superiores, por exemplo, na Inglaterra, outros países cujo e-commerce está mais envolvido. Então, na prática, um país como o nosso, continental, de muitos varejos de todos os portes, o consumidor ele pesquisa demais, ele aprendeu durante a pandemia a pesquisar, a entender benefícios, a revisar a opinião sobre produtos antes de fazer a conversão, a compra propriamente dita. Para você ter uma ideia, em eletroeletrônicos, 2/3 das vendas
ocorrem na loja física, conversão na loja física. Quer dizer que o online é muito importante, integrado à loja física, para tornar a experiência do consumidor mais completa, o processo de compra. Perfeito. Fernando Baialuna, quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigado, bom dia, boa sexta a todos. Vamos falar agora de um novo conceito inovador e criativo. Chega a Brasília uma churrascaria que tem atraído cada vez mais clientes. Depois de fazer sucesso em estados do Nordeste, o rodízio de espetinho chega à capital do país para incrementar o repertório gastronômico. Um investimento que, apesar de novo, já tem projeção de futuro. Vamos conferir essa novidade na reportagem de Márcio Fontinelli. Tá aí uma paixão nacional. E olha, é uma pena que não dá para sentir cheiro nem sabor pela TV. O churrasco, protagonista no Domingão da Família Brasileira, se tornou sinônimo de bom negócio. O Alan é um exemplo. Com uma pitada de criatividade, uma dose de conhecimento e uma rotina recheada de dedicação, ele abriu com a família um restaurante que tem um rodízio diferente. Tudo começou quando ele teve dificuldades em trabalhar com os pratos à la carte. Então a gente decidiu colocar o rodízio, né? Tá tendo algumas dificuldades aí, mas a gente está tentando ajustar para, né, cada dia melhorar a experiência do cliente aí. São 12 opções de espetos para comer à vontade, servidos com uma mesa completa de acompanhamentos, petiscos e saladas criadas exclusivamente para o empreendimento. Então o cara vem se divertir, até mesmo ele poder degustar de um rodízio com um pouquinho de comida nordestina, né, que a gente põe no buffet, né, uma farofa de cuscuz, um baião de dois, né, algumas outras coisas, e juntamente essas 12 variedades de espetinhos que a gente está colocando para poder o cliente estar degustando, né? Então é passar essa experiência mais ou menos do cara vir aqui se divertir e poder degustar, né? Comer tranquilo, né? Bem, para poder estar bebendo ali e beliscando, né? É começar um rodízio de petisco e espetinho, né? Que a gente tem algumas coisinhas no buffet que servem como petisco também. E toda essa qualidade não significa preço alto. O cardápio foi planejado para alinhar o custo dos produtos, o faturamento da churrascaria e um preço acessível aos clientes. A gente está se ajustando justamente para estar melhorando a qualidade da carne, e a gente abriu com preço promocional, né? Então a ideia é a gente continuar esse mês aí com esse valor e depois a gente vai fazer um ajuste justamente por causa dessa variação da carne, para a gente não estar mexendo no preço direto, né? Então a gente tem um estudo já quanto é que a gente vai poder aumentar ou não com a variação da carne. De quinta a domingo, o valor do jantar, que é das 6 da tarde às 11 da noite, é de R$ 39,90 por pessoa, fora bebida. Por noite, o restaurante recebe uma média de 400 clientes e o ticket médio é de R$ 90. A churrascaria de Alan faz parte de uma rede que conta com 8 unidades espalhadas pelo Nordeste e o Distrito Federal. Além dos espetinhos, o empresário apostou em drinks especiais e brinquedoteca para as crianças. Uma receita que deu certo, com perspectiva de expansão no futuro. E para o futuro aí, né? A gente tem pensamento de começar agora, né, abrir outras unidades aí nesse modelo, né? Só que com casos um pouquinho menores, né? E com a qualidade sempre que a gente está acostumado a servir no fogo campeiro, então colocando no chamabá também. Ficou com água na boca? Eu já vou fazer a minha reserva. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 da manhã com Sebastião Garcia. Um ótimo final de semana a todos. Eu volto na próxima semana. Até lá!